E aí galera, sejam novamente bem-vindos a outra aula de nosso curso de Arduino para iniciantes. Quem fala é Sérgio Andrés Castanho Giraldo e hoje vamos continuar aprendendo novas instruções e novos dispositivos para utilizar na nossa placa de Arduino. A gente tem estado trabalhando em diferentes instruções básicas dentro do Arduino IDE e também temos trabalhado com diferentes dispositivos básicos. Então a gente já está pegando uma boa noção de como utilizar aquela plataforma e como utilizar a nossa placa do Arduino. Hoje vamos aproveitar nossa aula para disponibilizar para os nossos projetos com o Arduino ferramentas ou soluções para visualizar o que está acontecendo dentro do código do Arduino, bem seja porque ele esteja lendo algum sensor, ou seja porque a gente queira saber informações sobre os processamentos ou cálculos que o próprio Arduino está fazendo para a gente vai precisar uma forma de nós visualizar ou simplesmente conhecer o estado das variáveis internas do sistema. Para isso, então, vamos aproveitar essa aula para entender como a gente pode se comunicar com o computador para ver os dados diretamente da tela do computador, com o qual a gente, posteriormente, vocês terão a habilidade, por exemplo, de criar interfaces gráficas no computador utilizando o software que vocês quiserem, tipo um MATLAB, um LabVIEW, enfim, o Python, o que vocês quiserem, podem criar suas interfaces gráficas no computador para ir visualizando sensores, estados lógicos, enfim, as possibilidades são infinitas, né? Então vamos aprender como fazer aquela comunicação do Arduino com o computador e depois também veremos como incorporar displays ou telas no nosso Arduino, pequenas telas que se conhecem como displays LCDs. Aqui no caso tenho uma tela, um display LCD. A gente também vai aprender então como programar esse tipo de telas. Comecemos então com a aula do dia de hoje. Vamos lá, galera! As portas de comunicação serial fornecem a maneira mais eficaz de comunicar a nossa placa de Arduino com o nosso computador. E como você pode notar, através desta comunicação, podemos enviar diferentes ordens para o nosso Arduino para automatizar um processo, por exemplo, ou até mesmo para receber informações importantes a serem exibidas na tela de nosso computador. Nós vemos que já o Arduino vem pronto com uma porta USB que ela já está ligada com os pinos aqui da comunicação, que vamos ver daqui a pouco, e com essa porta então ligaremos diretamente ao nosso computador. A comunicação serial entre dois dispositivos vai utilizar apenas 3 linhas. Então aqui no exemplo teremos dois dispositivos, no caso um será o computador e outro será o nosso Arduino. As 3 linhas são a linha de recepção de dados, que ela se conhece como RX, tem a linha de transmissão de dados, que se conhece como TX, e tem uma linha comum, que é GND ou Terra. Então, por exemplo, se esse for nosso computador, na linha TX, o computador enviará para o Arduino alguma instrução. Só que o Arduino, então, como está recebendo, ele terá que receber essa informação no pino RX. Do mesmo modo, se o Arduino quiser mandar uma informação para o computador, ele vai mandar pela linha TX e o computador vai receber aquela informação pela linha RX do próprio computador e ambos compartem a linha comum GND. Essas linhas podem ser facilmente encontradas em nossa placa Arduino. Por exemplo, no caso que a gente tiver um Arduino Uno ou inclusive um Arduino Mini Pro, os pinos de comunicação serial, o RX e o TX, estão no pino 0 para o RX e no pino 1 para o TX. Nesse caso aqui do Arduino Uno, como ele só tem um porto de comunicação serial, esses dois pinos de comunicação também são os mesmos que vêm direto para o computador. Por isso, se nós estivermos utilizando a comunicação serial do Arduino, ligando o computador aqui pelo USB, a gente não poderá utilizar esses dois pinos aqui porque já estão sendo ocupados pela comunicação, porque aqui a gente está vendo que esses dois pontos para a comunicação, tanto aqui nos dois pinos 0 e 1 ou na porta USB
são paralelos, então é o mesmo ponto. Mas se você estiver no Arduino Mega, ou inclusive o Arduino Due, esses tipos de Arduinos que são maiores, são mais potentes, eles vão possuir 4 portas seriais, né? A primeira seria a porta serial 0, que está no pino 0 para o RX, 1 para TX. A gente está vendo eles aqui, a porta 0. E depois tem a porta 1, que seria 19 e 18, RX, TX, respectivamente. Depois a porta 2 seria o pino 17, o RX, 16 o TX. E a porta 3, que no pino 15 seria o RX e o pino 14 o TX. A comunicação serial entre dois dispositivos é feita através da troca de uma sequência de bits, onde é transmitida pouco a pouco, ou seja, uma de cada vez. Por exemplo, aqui temos uma sequência de bits que é enviada desde um equipo até outro equipo, né? Então, posso mandar bits em 1, bits em 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Então, essas serão as informações. Sempre serão informações binárias. Aqui a gente está vendo o sinal binário que a gente já conhece. Que uma equipe aqui do lado esquerdo estará enviando para um equipe do lado direito. Como essa transmissão se realiza bit a bit, é uma comunicação que pode ser lenta, mas a vantagem de utilizar esse tipo de comunicação é que eu consigo interligar dois equipos em maiores distâncias e, como a gente já viu, unicamente vamos precisar de 3 linhas de comunicação. No entanto, quando a gente utiliza comunicação serial em dispositivos embarcados, como microcontroladores, no caso como o Arduino, é comum se referir às portas de comunicação serial como o UART, que no inglês é tipo Universal Receptor Transmission Asíncrono, que é uma recepção, transmissão universal assíncrona, uma coisa mais ou menos do tipo, que simplesmente é uma unidade que nos diz a conversão dos dados para uma sequência de bits, onde são subsequentemente transmitidos ou recebidos a uma determinada velocidade. Então, praticamente todo microcontrolador, por exemplo, o nosso Arduino, vai utilizar esse tipo de protocolo de comunicação UART. Também é comum ver a nomenclatura da comunicação serial através dessas siglas TTL, que é Transistor Logical. Como a comunicação serial é dada por variações de tensão, todo dispositivo que utilizar esse tipo de variação de tensão TTL quer dizer que ele vai realizar uma comunicação através de variação de sinal, por exemplo, entre 0 volts e 5 volts, ou em alguns casos, alguns Arduinos será 0 volts e 3,3 volts. Então a gente vai encontrar esses dois tipos de nomenclatura típica na comunicação serial, o ORT, que quase todo Arduino tem, e o TTL, que são os níveis de voltagem, no caso de 0 a 5 volts, que é a voltagem estándar do Arduino. Como a gente já tinha notado, todo Arduino possui a porta USB que vai nos permitir comunicar-nos diretamente com o nosso computador. Só que para ver ou transmitir informações desde o nosso computador, o software do Arduino IDE nos oferece uma interface conhecida como monitor serial. Se nós estivermos no sketch do Arduino, a gente vai ver que no cantinho superior direito tem um botão que diz Serial Monitor. Se a gente clicar aqui, vai aparecer esse quadrinho aqui, que é conhecido como monitor serial, ou Serial Monitor, né? Aqui então temos duas parcelas nesta janela. Aqui nós conseguiríamos mandar informações para o Arduino, a gente envia as informações da Send, e aqui na janela maior é a janela onde a gente pode visualizar os dados que estão sendo entregues pelo Arduino. Daqui a pouco a gente vai ver como que ela trabalha.